geral do ágio, sobre o que o CARF se debruça, Decreto-Lei 1598, a Lei 9532 e o RE 99. Recentemente foi editada a MP 627, que não será tratada nessa apresentação, porque o tema da apresentação é um estudo de caso do CARF. Então, o estudo de caso do CARF ele está olhando para trás, ele está olhando para o passado, ele não está olhando para a 627 e os efeitos futuros. E, além disso, o pronunciamento contábil 15 do CPC 15. Bom, e apertando a síntese, né? O ágio pode ter 3 fundamentos econômicos. Então, uma companhia pode pagar um valor superior ao patrimônio líquido da investida por alguns motivos. Primeiro, porque ela tem ativos não valorizados, ela tem ativos abaixo do valor de mercado. Então, uma empresa ela tem um imóvel que está contabilizado a 1 milhão e esse imóvel vale 3 milhões. Então, nesse caso, posso reconhecer o ágio por conta do valor de mercado dos ativos, né? Ou, eventualmente, por outros intangíveis. Eu posso reconhecer um ágio por conta de uma marca. Eu posso pagar um preço maior do que o patrimônio da empresa porque ela tem uma marca muito valiosa. Ou ainda pela expectativa de rentabilidade futura, né? Então, eu acredito muito no investimento, eu acredito muito na empresa, então pago por conta dessa rentabilidade que eu espero que o investimento tenha. Naturalmente, a amortização de que a gente vai tratar é a do item 2, da expectativa de ágio gerado por expectativa de rentabilidade futura. E esse ágio, a dedutibilidade desse ágio foi permitida pela Lei 9532 a partir de 1º de janeiro de 98. E, basicamente, quais são as condições para a fruição desse ágio? A primeira condição é que haja uma aquisição de participação societária. Então, em circunstâncias em que for contestada a efetiva aquisição de participação societária, automaticamente o ágio amortizado vai ser contestado. O segundo requisito é o fundamento econômico. Como foi mencionado, apenas o ágio gerado com base em rentabilidade futura do investimento é que pode ser amortizado nos termos da Lei 9532. Os demais ágios recebem tratamento fiscal e contábil diferentes. O terceiro item é que haja a fusão, a confusão entre o investidor e o investimento. Então, enquanto não houver essa confusão entre empresas, por uma incorporação, por exemplo, enquanto não houver essa confusão, o ágio também não poderá ser deduzido, ainda que ele existente, ainda que devidamente contabilizado. E, por fim, o atendimento aos prazos mínimos de amortização, nesse caso, o prazo mínimo de 5 anos. Né? Então, em suma, o que a empresa, o que o empresário, quando adquire uma participação societária, pensa ou precisa fazer para poder amortizar o seu ágio? Bom, ele precisa, de fato, adquirir uma participação societária, ele precisa demonstrar, quantificar e fundamentar a origem econômica do ágio, né? E aí, naturalmente, ele vai fazer por meio de elementos do próprio negócio, contratos, etc., ou laudos técnicos, e ele vai ter que, naturalmente, aí ele vai poder amortizar o ágio no prazo e na forma da lei. É importante que, em relação a esse item 2 aqui, demonstrar, quantificar e fundamentar, é que a MP 627 ela procura, pelo menos no entendimento dos contribuintes, trazer um novo regime, no que talvez o entendimento da Receita seja de que apenas ele positivou um regime já existente, né? Esse é um dos pontos de discussão entre contribuinte e Receita Federal, se a 627 trouxe algo novo, ou se ela só positivou aquilo que já existia no ordenamento. Bom, quais são os principais aspectos controvertidos aqui em relação ao tema? Primeira questão é quando há uma aquisição de participação societária. Então, no nosso tema, que é o ágio externo, não há muita discussão, porque, de fato, o pressuposto do ágio externo é a compra e venda de uma participação societária entre partes não relacionadas. Agora, e quando as operações societárias acontecem com partes relacionadas? Então, nesse caso, é o caso chamado ágio interno, que a doutora Suzy vai tratar. E, eventualmente, a aquisição da participação societária pode se dar por meio de um mero aumento de capital com subscrição de novas ações. E aí o subscritor já pode ser participante do grupo ou, eventualmente, não participante do grupo. A segunda discussão é sobre a natureza do fundamento econômico. Então, o contribuinte sustenta, alega que aquele ágio tem fundamento em rentabilidade futura, quando o fisco entende que o fundamento econômico é outro. Então, no exemplo que eu dei de uma empresa que tem um ativo contabilizado a 1 milhão e esse ativo vale 3 milhões, se o comprador pagar esses mesmos 3 milhões sob alegação de ágio
com finalidade de rentabilidade futura, com fundamento na rentabilidade futura, a União poderá dizer, o fisco poderá dizer, não, você está pagando 3 milhões não porque espera rentabilidade, mas porque há um imóvel ali que está desvalorizado e esse imóvel, ao invés de valer 1, como está na contabilidade, ele vale de fato 3. Né? Para nós, esse é o terceiro item o mais importante, a substância econômica nas operações. Então, qual que é, basicamente, talvez, eu acho que o aspecto mais relevante, o conflito mais relevante atualmente no CARF em relação ao ágio externo, é que as operações de aquisição, via de regra, elas são feitas por meio de estruturas societárias complexas. Então, é difícil uma empresa, a empresa compradora, retirar dinheiro do seu caixa, pagar o vendedor da participação societária e vincular imediatamente o investimento à sua empresa e depois incorporar esse investimento. Normalmente, o que o empresário faz? Ele aloca o investimento numa outra empresa, o recurso numa outra empresa, a chamada empresa veículo, e essa empresa veículo que adquire, de fato, a nova sociedade. E, no momento posterior, essa empresa veículo é incorporada pela sociedade investida e, a partir daí, gera o direito à amortização do ágio. Então, o que a Fazenda discute, coloca nessas circunstâncias, é que as operações societárias posteriores à aquisição, elas são operações sem fundamentação econômica, têm a única fundamentação fiscal para amortização do ágio. Outro tema controvertido é o valor do ágio. Pelo exemplo que eu citei, né, e que isso, em tese, poderá ser remediado pela MP 627. Uma segunda situação, uma segunda discussão sobre o valor de ágio acontece quando a empresa investida ela tem PL negativo. Então, a empresa é adquirida por R$1 e ela tem um PL negativo ou um passivo descoberto de 500 milhões. Qual é o valor do ágio nesse caso? O valor do ágio é de 500 milhões ou o valor do ágio é R$1? Naturalmente, a Receita defende ser R$1 e os contribuintes defendem ser 500 milhões. Né? E, por fim, uma discussão sobre decadência. Né? O que acontece? Qual é o aspecto controvertido aqui? A operação acontece, por exemplo, a operação societária, que gera o ágio, acontece em 2004. A operação de incorporação acontece, eventualmente, em 2008. E o ágio é utilizado a partir de 2008. E essa empresa que tem um ágio gerado passivo de amortização em 2008 é fiscalizada em 2011. Então, o que faz o fisco? O fisco ele solicita documentação relativa ao ano 2004. Então, ele quer olhar a natureza da operação, o fundamento do ágio, ele quer olhar o que aconteceu em 2004. E aí, o que diz o contribuinte? O contribuinte diz, não, meu amigo, 2004 já está albergado pela decadência. Diz o fisco, não. O que está albergado pela decadência é o direito de lançar o imposto. Então, eu não posso lançar o imposto em 2004. Mas eu posso, se o fato ocorrido em 2004 tiver desdobramento futuro, eu posso analisar o desdobramento futuro. Então, essa aqui é a discussão, se há ou não decadência nessas hipóteses. Bom, então, quais são os principais fundamentos de acusação fiscal? Como foi mencionado, a operação societária ela precisa estar instruída com laudo de avaliação. Então, o ágio ele vai ser contabilizado com base nesse laudo de avaliação, e esse laudo de avaliação tem que indicar o fundamento econômico do ágio. Né? Alguns problemas que acontecem. A empresa não faz laudo. Então, ela paga o preço, paga o sobrepreço, contabiliza o sobrepreço, diz que esse sobrepreço decorre de rentabilidade futura do investimento, mas não tem laudo. Então, não tem uma Big Four, ou não tem uma empresa de contabilidade dizendo ou atestando que, de fato, ele pagou uma mais-valia por rentabilidade. Então, nesse caso, o que faz o fisco? Glosa a amortização do ágio pelo fato de não ter o tal laudo de avaliação. Ou esse laudo é produzido ao longo da fiscalização. Então, o fiscal avisa, pede o laudo, o contribuinte fala, que laudo? Fala, não, meu amigo, o laudo que você deveria ter. Ah, é um laudo que você precisa? Então, tá bom. Ele sai da sala, pede para um contabilista preparar o laudo e ele entrega o laudo para o contribuinte, para o fiscal. Aí o fiscal olha e fala, não, meu amigo, mas esse laudo foi feito agora. Então, tanto o laudo não feito quanto o feito posteriormente à operação é criticado pela Fazenda. O segundo ponto, como eu mencionei, é o do fundamento econômico, do ágio. Então, nesse caso, no entendimento do fisco, o ágio por rentabilidade futura deveria ser residual. Então, o que deveria acontecer?
o contribuinte deveria reavaliar todos os seus ativos a mercado e só a diferença entre o preço e essa reavaliação que deveria ser a rentabilidade futura, que é, em apertadíssima síntese, né, o que traz a MP 627. O que diz o contribuinte? O contribuinte diz, não há na lei nenhuma ordem de preferência, e eu tenho aqui um laudo de avaliação, um laudo técnico, dizendo que, de fato, o meu ágio decorre de rentabilidade futura. Né? O terceiro ponto, que é talvez o mais relevante deles, ausência de propósito econômico. Então, como foi mencionado, a aquisição ela não acontece diretamente entre a investidor ou a principal empresa, a cabeça do grupo, e ela é feita sempre por meio de empresas, veículos de investimento. Então, por exemplo, a CPFL, a Camargo Correia resolve participar em energia elétrica e resolve adquirir uma parte da CPFL. Então, o que faz? A Camargo Correia não retira os seus recursos e vai diretamente ao controlador da CPFL e paga esses recursos. A Camargo Correia, ela compra, adquire ou ela monta uma empresa, injeta os recursos nessa empresa, e essa empresa vai ser, entre aspas, o braço de energia elétrica do grupo Camargo Correia. E essa empresa vai fazer a aquisição das ações, no todo ou em parte, da CPFL, por exemplo, e, posteriormente, 1 mês, 2, 6, 1 ano, a depender da estrutura financeira do grupo, essa empresa vai ser, essa empresa veículo do investimento, ela vai ser incorporada. E, a partir do momento em que ela é incorporada, ela gera o direito à amortização. Qual que é a acusação do fisco nesse caso? A acusação do fisco é que o que deveria ter feito a Camargo Correia? A Camargo Correia deveria ter comprado diretamente as ações da CPFL. E, nesse caso, como não houve o encontro entre CPFL e Camargo Correia, porque Camargo Correia continua Camargo Correia e CPFL continua Camargo Correia, não haveria confusão entre o investidor e o investimento. Não havendo essa confusão, não haveria direito à amortização do ágio. Esse é o entendimento da Fazenda em relação à questão da empresa veículo. Bom, a questão do adquirente da participação societária é um desdobramento do item anterior, porque, por vezes, o adquirente ele é estrangeiro. Então, o que o estrangeiro faz? O estrangeiro ele cria uma subsidiária integral no Brasil, aporta os recursos nessa subsidiária e a subsidiária adquire a participação, o investimento e depois é incorporada pelo investimento adquirido. O que diz a Fazenda nesses casos? Não, o ágio foi transferido do exterior para o Brasil, porque quem deveria ter registrado esse ágio deveria ser a empresa estrangeira no estrangeiro, e não a empresa nacional, a subsidiária nacional. Né? Quanto à natureza do ágio, vou deixar de falar por conta da próxima apresentação, da doutora Suzy. Quanto ao montante do ágio, eu já fiz a menção. E quanto às multas, principalmente nessas situações de empresa-veículo, não é raro se verificar a imposição de multa qualificada, a chamada por alegada simulação. Então, o que diz o fisco? O fisco diz, olha, você praticou uma série de operações societárias sem nenhuma substância, com o único intuito de fraudar o fisco, de criar uma despesa que, em tese, não poderia ser criada. E, por conta disso, por conta dessa alegação de simulação, há a imposição de multa qualificada. Né? Em relação aos julgados do CARF, eu procurei dividir aqui em 3 tópicos. Né? E o último tópico, eu me sinto até um pouco desconfortável de falar, porque o único precedente que eu trouxe, a relatoria foi da doutora Suzy, aqui, que ela pode tratar melhor, que é o caso da Casa do Pão de Queijo. Né? Gente, desculpa, eu estou apanhando muito desse negócio aqui. Vamos lá. Quais são as questões comuns nas hipóteses de privatização? Né? Então, o que se discute? Bom, a privatização ela nasce de um edital de licitação e não há dúvida sobre a quitação, sobre o preço pago pela participação societária. Então, não se põe em dúvida o ágio. Houve pagamento do ágio. Também não se põe em dúvida na expectativa de rentabilidade futura, porque isso vem no próprio corpo do edital. Né? O ágio, em todas as circunstâncias, por ele ser pago e por ter fundamento em rentabilidade futura, ele poderia ser amortizado independentemente de qualquer estrutura societária. Né? As operações observam as regras da CVM e da respectiva agência reguladora, ANEEL ou Anatel.
E o ágio é sempre amortizado na proporção de 1/60. Qual é o grande problema nos casos de privatização? É que, como foi mencionado, a aquisição não é feita diretamente, a aquisição do investimento não é feita diretamente pelo, entre aspas, né, muito entre aspas, real investidor, e há sempre a interposição de uma empresa veículo. Como há a interposição de uma empresa veículo, há o questionamento do fisco, nada obstante o ágio tenha sido gerado, declarado e pago diretamente à própria União Federal, porque, nesse caso, as privatizações aqui, especialmente as mais relevantes que aconteceram com a própria União Federal. Né? Caso da TIM. O caso da TIM, eu participei desse julgamento, não fui o relator, mas acabei ficando com o voto vencedor. O que se discutiu, basicamente, em apertadíssima síntese? Né? 2 pontos principais. O primeiro, o contribuinte, antes dele realizar a operação de incorporação, o que ele fez? Ele, naturalmente, ele gerou o ágio e começou a amortizar o ágio na contabilidade. Né? Só que a operação de incorporação aconteceu só 1 ano depois. Acho que alguma coisa 1 ano depois, 1 ano e meio depois. Então, ele tinha uma parcela de ágio já amortizado do ponto de vista contábil, que não poderia ser aproveitado, ou que, no entendimento do fisco, não poderia ser aproveitado para fins fiscais. O que o contribuinte fez? Ele controlou esse ágio no LALUR e ele manteve o direito à dedutibilidade no futuro. A partir do momento em que ele fez a incorporação, ele passou a deduzir 100% do ágio. O que entendeu a Câmara nesse caso? Por não haver previsão legal, autorização nesse sentido, por maioria de votos, entenderam que o contribuinte não poderia utilizar desse procedimento. Então, o ágio que ele amortizou contabilmente não poderia ser aproveitado no futuro para fins fiscais. Ele só pôde aproveitar o ágio que não tinha sido amortizado até o evento da incorporação. Então, o contribuinte ele perdeu essa parte, mas na parte mais relevante, o entendimento da turma é que, nesse caso especificamente, o uso de empresas veículos foi induzido pelo próprio modelo de privatização e, nesse caso, não trazia nenhum efeito fiscal, porque o direito à amortização do ágio já existia pelo pagamento do ágio, pela contabilização desse ágio, pelo fundamento econômico do ágio. Então, o entendimento foi a circunstância de reorganização societária, de que trata os artigos 7 e 8, ter sido realizada por meio de empresa veículo, não prejudica o direito do contribuinte, ante o fato incontroverso de que essa reorganização não surgiu novo ágio ou economia de tributos distinta daquela prevista em lei. Porque, naturalmente, o ágio ele foi transmitido de empresa a empresa, mas o valor do ágio transmitido era sempre o mesmo. Não havia geração de um novo ágio por conta dessas operações societárias. Né? Assim aconteceu também no caso da CELP. Na CELP houve uma alegação fiscal de que o ágio aqui seria interno. Por que nada obstante o ágio fosse proveniente da privatização, por que houve acusação de ágio interno? Por um motivo simples, é porque o que o fisco tenta alegar nesse caso, inclusive em algumas sustentações orais, é que a partir do momento em que o ágio pago ele é transferido para empresas do mesmo grupo, ele deixaria de ser um ágio externo para ser um ágio interno. Então, aqui o fisco, praticamente nas situações de empresa veículo, ele usa sempre o conceito de ágio interno. Ele não fala em ágio externo. Né? E reconheceu-se também, como no caso da TIM, que a empresa veículo tinha ali a sua utilidade econômica. Né? O caso do Santander foi o primeiro caso de privatização que foi apreciado. Né? Nesse caso, especificamente, também, aqui o doutor Benício pode trazer um comentário, porque esse caso eu só trago as boas notícias. As más notícias o doutor Benício pode trazer. Nessa turma, o Santander foi vitorioso. No mesmo caso, mesmo ágio, em relação a períodos posteriores, o contribuinte acabou perdendo e o ágio foi reconhecido como amortização indevida, e esse assunto deve ser decidido pela Câmara Superior em breve. Né? Eu trouxe esse caso por ser o primeiro, né? E também por tratar da questão da decadência. Ele foi o primeiro caso que tratou da decadência e rejeitou a decadência pelos motivos da fazenda. Então, o que disse o acórdão? O acórdão diz, olha, a decadência é para lançar tributo. A decadência não é para verificar aspectos contábeis em relação ao ágio. Né? Eu não participei de nenhuma votação em relação a isso, por isso que eu vou deixar o assunto meio em aberto. A única circunstância que me causa uma certa estranheza, a priori, é porque a amortização, ela, de uma certa forma, ela, embora seja contábil, né, ela tem reflexos nos livros fiscais e tem reflexo também no próprio ganho de capital.
em relação ao qual aferido pela outra parte, a parte que paga. Então, a partir do momento que o fisco examina essa operação, inclusive para fins de ganho de capital, não sei se seria razoável dizer que a operação ela não tem nenhuma conotação fiscal, né? Bom, em relação às operações com entes privados, então, pessoas jurídicas de direito privado, fora do ambiente de privatização, quais são os aspectos comuns? Prova da quitação e do pagamento do ágio, né? Operações envolvendo terceiros, o ágio é fundamentado em rentabilidade futura, utilização de veículo para investimento e amortização no prazo previsto na lei. Caso DASA, esse aqui foi um dos primeiros casos julgados pelo Conselho. E por que eu estou trazendo ele aqui? Porque a alegação do fisco foi muito curiosa nesse caso. Ele diz o seguinte, olha, entendi que você fez uma aquisição, entendi que você pagou uma mais-valia e entendi que você tinha expectativa dessa rentabilidade. Só que eu estou chegando aqui, engenheiro de obra pronta, eu estou chegando depois e estou vendo que não tem rentabilidade. Bom, então, se não tem rentabilidade, o seu ágio não pode estar focado em rentabilidade. Ele tem que estar fundamentado em qualquer outro item, menos em rentabilidade, que não se confirmou. Aí que diz o Conselho? O Conselho falou, não, aqui, meu amigo, a rentabilidade é a expectativa. Não há necessidade de confirmar a expectativa. Então, se na época a operação ela foi feita de forma adequada, com todo o instrumental adequado, bem fundamentado, etc., não pode-se, depois de 3, 4, 5 anos, querer glosar esse ágio ou impedir a amortização desse ágio por conta da não confirmação da rentabilidade, né? Caso Alias, caso eu participei do julgamento, o contribuinte ele pediu para ser autuado porque ele contabilizou errado o ágio. Ele contabilizou o ágio como proveniente de aquisição de fundo de comércio e não rentabilidade futura. Então, ele tinha na contabilidade um ágio contabilizado a fundo de comércio e ele amortizou como se fosse rentabilidade futura. Aí, um pouco ao longo da fiscalização, ele produziu documentos dizendo, não, eu errei, aqui não é fundo de comércio, aqui é rentabilidade futura, né? E aqui também havia a questão da empresa veículo. O contribuinte se defendeu, mostrou que, efetivamente, a empresa não era uma empresa puramente veículo, que ela tinha ali alguma justificativa econômica, e a Câmara acabou acolhendo os dois argumentos, reconhecendo um mero erro de contabilização e entendendo que a empresa veículo, nesse caso, não seria tipicamente uma empresa veículo, mas uma empresa com propósito econômico específico. Mas o erro foi do contador, né? O erro foi do contador, sempre, né? Isso, não, aqui, eu acho que tem muito contabilista, não tem muito contador aqui? Então não pode dizer que é sempre. Provavelmente foi do assistente de contabilidade, né? O assistente induziu o contador a erro, né? Mas a assistência foi permanecida, né? Foi Exatamente. Aqui o caso Scipione, né, julgado por uma outra turma. A discussão aqui também girou em torno de empresa veículo, que, no caso de ágio externo, praticamente, se não todos, a grande maioria deles está relacionada à questão de empresa veículo. Aqui se discutiu, novamente, que a aquisição ela foi feita por uma empresa que não tinha fundamento econômico e, consequentemente, quando houve a incorporação da empresa veículo pela empresa investida, não houve o encontro entre o real investidor e o real investimento. Então, como ausente esse encontro, não seria, embora o ágio pudesse ser amortizado em tese, não teria sido cumprida a condição de amortização, né? Entendeu, o que entendeu o Conselho nesse caso, né? Desculpa, aqui também houve acusação por conta da empresa veículo de fraude e aplicação de multa qualificada. O que entendeu o Conselho nesse caso? Ele entendeu que o ágio havia pagamento do ágio, então não havia dúvida sobre o pagamento, né? Não havia dúvida sobre o critério econômico, fundamento econômico, e entendeu-se que, naquele caso em particular, por conta das circunstâncias do caso, era necessário, era de todo conveniente que o investimento fosse canalizado para um veículo para uma posterior aquisição. Então, nesse caso, admitiu-se o uso da empresa veículo e, consequentemente, cancelou-se o lançamento. Aqui, a emenda é dedutível a despesa com ágio quando demonstrar nos autos a veracidade da operação e a causa do negócio jurídico, sendo justificável a utilização de empresa veículo em face das peculiaridades da operação. Caso Dufre, de uma outra Câmara.
Nesse caso, é curioso porque o relator ele acabou participando até da edição das normas, etc., etc., e ele é bastante simpático ao tema do ágio. É um tema que ele é bastante caro, e ele tem... Eu até fiz uma transcrição aqui de um outro caso, depois eu volto para esse, né? E ele, absolutamente, ele acha que a discussão do fisco em relação à empresa veículo é uma discussão que tem uma conotação ruim, inclusive, em termos de segurança, em termos de previsibilidade, porque, no entendimento dele, que participou das edições da norma e participou do contexto em que a edição da norma, a empresa veículo ela é inerente à própria operação, ela é inerente às operações de aquisição societária. Então, o que ele disse no outro caso? Ele disse: os julgadores do CARF prestarão grande serviço ao Estado e à sociedade brasileiras se imprimirem segurança e isonomia ao sistema, evitando que suas decisões fiquem ao sabor lotérico do entendimento de cada conselheiro sobre conceitos vagos não positivados, como, por exemplo, falta de propósito negocial, que não passa de uma construção jurisprudencial alienígena sem respaldo no ordenamento. O que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, o fulano adquiriu participação societária, pagou um ágio, e não há dúvida que o ágio ele é fundamentado em rentabilidade futura, pouco importa se ele utilizou de uma empresa, duas ou três, fez uma, duas ou três incorporações. Nesse caso, o que vale é o exame do todo e não o exame de uma parte específica da operação. Então, voltando aqui, no caso Dufre, desse relator, ele entendeu que o contribuinte ele não é obrigado a seguir um caminho tributário mais oneroso. Porque o que aconteceu nesse caso? A Dufre, estrangeira, criou uma subsidiária no Brasil, e essa subsidiária no Brasil adquiriu a Brasif. Né? O que disse o fiscal? O fiscal falou: não, quem adquiriu foi a Dufre estrangeira. Então, a Dufre estrangeira tinha que ter registrado o ágio no estrangeiro e não haveria hipótese de incorporação e de amortização de ágio. E aí o conselheiro falou: não, ele pode fazer de duas formas. Ele pode adquirir no estrangeiro e pode adquirir no Brasil. E ele não é obrigado a escolher a forma mais cara. Ele escolheu a mais barata, que era adquirir no Brasil. E, nesse caso, admitiu-se a amortização do ágio. Né? Aqui também, a mesma situação no caso da Multiplan. E aqui, quebrando a minha promessa de só trazer boas notícias, eu estou trazendo aqui uma da Câmara também, do Dr. Benício, que ele vai poder trazer aqui com mais detalhes para a gente, que é um caso da ArcelorMittal. Por que eu trouxe esse caso? Esse é um caso bastante complicado, ele tem muito detalhe, né? Inclusive, ele tem uma redução de capital anterior à aquisição da participação societária, que, em tese, permitiria que o ágio fosse até maior do que o usual, do que o devido. Né? Mas o que é relevante nesse caso é a conclusão do voto, e principalmente a ementa do voto, que afasta, diferentemente dos outros, o direito de amortização do ágio nas hipóteses de empresa-veículo. Então, o que diz o acórdão? É necessário que a incorporação se verifique entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação societária com ágio. Não é possível amortização se o investimento subsiste no patrimônio da investidora original. Então, o que ele está dizendo da investidora original é aquela que, de fato, desembolsa o dinheiro, e não aquela que faz a compra efetivamente. Né? Por fim, como eu disse, vou tratar muito rapidamente da hipótese de geração de ágio por aumento de capital. Há um precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a relatora foi a doutora Suzy, da Casa de Pão de Queijo, em que a principal discussão era, bom, a hipótese de aumento de capital com subscrição de novas ações é a hipótese de aquisição de participação societária ou a aquisição de participação societária pressupõe sempre três empresas diferentes? Então, pressupõe a existência do vendedor, a existência do comprador e a existência da empresa vendida. Nesse caso, do aumento de capital com subscrição, existe o comprador e existe a empresa que está emitindo novas ações com a subscrição. Né? Nesse caso, o que entendeu a Câmara Superior? Entendeu que a operação societária de subscrição equipara-se a uma aquisição por força da lei das SAs e da ausência de lei em sentido estrito que restringisse as hipóteses de amortização do ágio à compra e venda em sentido estrito. Gente, em síntese, era o que eu tinha a passar para vocês. Me coloco à disposição. Obrigado.